Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Bom, hoje nós vamos falar também de uma coisa que eu considero importante. Tem casos de crianças e adultos também que chegam no consultório com os chamados tiques. E muita gente fala assim, isso é nervoso. O menino é nervoso, ele tem mania de ficar piscando demais, ele tem uma mania de às vezes ficar falando coisa que não deve, soltando palavrões, e a gente vê que aquilo é tudo de nervoso. Tem menino que tem mania de arrancar o cabelo, né, puxar o cabelo, e assim por diante. Então, às vezes, o tique, ele incomoda mais, e muito mais, as pessoas que estão ao lado do que a própria pessoa que está com o problema. Né? Então, a gente tem que falar um pouco sobre isso aqui hoje, para tranquilizar, né, principalmente os familiares, de que a situação de tique não é incomum. Né? Tem gente que fica repuxando a sobrancelha toda hora, olhando para cima, olhando para baixo e tal. Tem tique de acertar a roupa, tem que acertar a roupa toda hora, olhar se a roupa está bem acertada no corpo, né? Olhar se os botões estão né, parecendo até um comportamento estranho, né, compulsivo, né? Então, esses tiques são movimentos involuntários. A pessoa que tem o tique, ela não faz aquilo porque quer fazer. Aquilo é involuntário, esses movimentos repetitivos que aparecem em intervalos irregulares. Mas a pessoa está em casa tranquila, não tem tique nenhum. Ela chega na presença de alguém, ela começa a ter os tais tiques. Entendeu? Fica ansiosa ali, aquilo pode despertar esses tiques. Eles são considerados parcialmente involuntários, às vezes, uma vez que a maioria dos pacientes relata que o seu aparecimento é uma forma de aliviar o estado de tensão psíquica. Então, tem criança que realmente é tão ansiosa que ela começa, para chamar a atenção dos pais, ela começa a fazer aqueles tiques. É uma criança que tem carência afetiva, então ela dá aqueles movimentos, porque apanha, meu filho, o que é isso e tal. Tem criança que toma ar, né? Toma ar até desmaiar assim. Então, é um problema que muitas vezes é involuntário, mas tem hora que a criança usa aquilo para chantagear, às vezes, né? Uma forma também de aliviar a tensão, a angústia. Os tiques podem ser voluntariamente suprimidos durante um período de tempo. Às vezes um adulto, né, tenta suprimir aquele tique, faz tudo para não piscar, faz tudo para não poder movimentar as sobrancelhas ou qualquer outro tipo de tique, fazendo aquela supressão voluntária, né? Mas, ao mesmo tempo que se acompanha de um aumento da tensão psíquica, a qual só é aliviada com o ressurgimento do movimento, né? E aí ele fica exacerbado. Então a pessoa vai segurando aquele tique, segurando, no meio social, para não aparecer aquele problema. De repente, o tique vai deixando ele muito tenso. Quando aparece num movimento com a exacerbação acentuada daquele movimento, né? Uma exuberante, né? Ele chega e começa a falar, às vezes, aquelas imprecações. Tem muita gente que fala horrores quando tem um tique, né? Fala palavrões, ou então fica picarreando, né? Ou fugando. Tem vários tipos de tique, né? Então a pessoa segura aquilo, mas de repente ele não consegue mais segurar, vai dando uma ansiedade muito grande. Quando o tique aparece exacerbado, com exagero, né? Piscamento, né? Elevação da sobrancelha, protusão da língua. Tem gente que fica pondo a língua para fora e fazendo sons estranhos, né? Elevação do ombro. Tem pessoas que ficam toda a vida elevando o ombro assim, ó. É um tique. São alguns exemplos, chamados tiques motores, né? Existem também aqueles tiques vocais, como eu falei, determinam vocalizações que podem ter algum significado linguístico. A pessoa às vezes fala coisas terríveis, palavrões, grita, entendeu? E não consegue controlar aquilo. Então são os tiques vocais, né? Põe a língua para fora, começa a gemer, começa a urrar, começa a fazer coisas estranhas, né? Existe o tique transitório da infância, né? Que dura semanas ou meses, que desaparece espontaneamente. Às vezes a criança tem um certo movimento repetitivo, mas que dura pouco tempo,
os pais observam aquilo, mas dão atenção devida, vai ser exagero, e aquilo some, desaparece. Então a gente chama aquilo de tique transitório da infância. É a forma mais comum. Outra forma é aquele tique crônico, que começa na infância ou na idade adulta e que é constante através dos anos. Quer dizer, tem pessoas que têm um tique que ele não acaba facilmente. Talvez carrega para a vida inteira aquela tendência, aqueles movimentos involuntários. E não consegue, mesmo adulto, ele não consegue superar. Vários trabalhos têm mostrado a normalidade dos sistemas de neurotransmissores cerebrais. Às vezes as pessoas têm desequilíbrios nos neurotransmissores, né? Na adrenalina, na serotonina, etc. Então, pode haver um desequilíbrio e aquilo, então, ser um fator determinado para o tique, que determina o tique. Na infância, a indicação de tratamento psicológico, com psicoterapia, é recomendável, quando o tique se mostra renitente e prolongado. Porque às vezes a criança é tão assim, ansiosa, tão assim, angustiada, que vale a pena fazer um tratamento psicológico. Né? Às vezes a criança é depressiva, uma criança muito ansiosa, né? Que às vezes tem na família uma superproteção, ou às vezes até um exagero nas chamadas de atenção, crianças que apanham dentro de casa, ou que deixam a própria casa. Então, é uma série de fatores que podem levar a situações de manutenção desse tique, e é preciso, então, abordar essa criança de uma forma mais assim, holística, mais abrangente, né? Então, ali vai precisar também de uma psicoterapia. Às vezes vai precisar de um certo remédio, algum remédio. A pessoa está deprimida, está angustiada, está triste, né? Vê o problema familiar, resolver o problema na família, resolver o problema na escola, ou um adulto resolver o problema no trabalho. Então, temos que resolver a questão, às vezes, certos medicamentos e a psicoterapia também. Né? No adulto, a presença de tiques parece trazer mais desconforto, como eu disse, aos outros e à família que aos próprios pacientes. Então, eles vão se adaptando ao tique e acabam não se importando com aquilo, não faz parte da rotina deles. Né? Mas os familiares ficam incomodados, mas fulano, você está levantando esse ombro demais, você está fazendo muito esse movimento, para com isso de ficar toda hora pigarreando, sem necessidade. Isso, e a pessoa às vezes não consegue, e ela faz aquilo, quase que automaticamente, e não se dá conta de que esse problema é um problema grave. Existe medicação que pode ser usada para amenizar o fenômeno. Entretanto, nem o remédio, nem a psicoterapia parecem fornecer meio de extinguir o fenômeno. Então, tem remédio? Tem, para tique, né? E nós usamos. Mas, às vezes, nem o remédio funciona muito bem. E nem a psicoterapia. Um tratamento correto, com medicação, com psicoterapia, a gente fala assim, vai dar certo. Mas, às vezes, não dá. Frequentemente, a pessoa continua apresentando aquele tique, mesmo com a abordagem correta. Então, às vezes, é difícil de a gente acabar. Em determinadas fases de ansiedade, onde se produz a acentuação exagerada dos tiques, pode haver necessidade de ansiolítico menor, ou de psicoterapia, ou de antidepressivo. E, às vezes, tem necessidade, como eu falei, de um psiquiatra, de um psicólogo, né? E fazer uma abordagem mais ampla e por mais tempo. Às vezes, a pessoa vai no consultório, é feito o diagnóstico, não volta lá mais no médico, como é que vai resolver a questão? É preciso voltar e é preciso fazer o tratamento, avaliações subsequentes e ver como que aquilo está respondendo àquelas medidas terapêuticas, seja medicamentosa, seja de psicoterapia, para resolver a questão. Então, o tique é uma situação que incomoda mais os outros do que a própria pessoa. Tem como a gente amenizar isso, resolvendo os problemas ansiosos, problemas familiares, problemas de trabalho, mas às vezes a gente não consegue debelar totalmente o problema. Então, sobre tique, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde a todos. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp
33991293000.